Tendo em vista que estamos há pouco mais de um ano para as eleições municipais de 6 de outubro de 2024, a gente veio até o cartório eleitoral para tirarmos algumas dúvidas, não nossas dúvidas, mas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu vou conversar agora com o juiz José Eduardo Mariano, juiz da 6ª Zona Eleitoral. Doutor Mariano, obrigada por ter nos atendido. Eu que agradeço, a vinda, de vocês até o cartório eleitoral, para a gente buscar, levar ao conhecimento da população da 6ª Zona Eleitoral aquelas medidas necessárias para a regularização do seu título de eleitor, e outras situações pontuais, que são dúvidas dos telespectadores. Doutor Mariano, uma dúvida constante é com relação ao alistamento, para quem não está em dia com a Justiça Eleitoral. Até quando ele pode se alistar, até quando o eleitor pode regularizar a sua situação para ter direito ao voto no dia 6 de outubro do ano que vem? A eleição, nós teremos uma eleição municipal no mês de outubro, do ano 2024, e a regulamentação se dá 150 dias antes. Então, até 150 dias antes do pleito, o cidadão deve estar com seus documentos regularizados para poder efetuar para poder exercer o seu direito ao voto no dia 6 de outubro. Então, nós teremos aí por base o começo do mês de maio, para que a pessoa esteja com a documentação regularizada perante o cartório. Então, essa regularização pode ser feita pelo site do TRE, mas também que a pessoa procure o cartório eleitoral, já nesse ano também, nós estamos no mês de setembro, nós estamos em outubro, novembro, aí com atividade, com pessoas aqui prontas para o atendimento, para evitar que se busque fazer em cima da hora. A gente sabe que quando se faz uma tentativa de regularização em cima da hora, pode ser frustrada, pode ter outras situações, outras pendências que a pessoa dificulte essa regularização. Então a gente solicita que o cidadão, aquela pessoa também que vai completar 16 anos até a data da eleição, o adolescente que já pode votar, também procure o cartório eleitoral de forma que exerça o seu primeiro voto. Então a gente vai ter por volta do começo do mês de maio o término o fechamento do cadastro. Agora, doutor Mariano, é importante que as pessoas também façam a biometria. Quem não se alistou e não fez a biometria, não vai poder votar. Então nós temos aqui na 6ª Zona Eleitoral 61 mil eleitores. Desses 61 mil eleitores, 10%, em torno de 11%, 6 mil, mais precisamente 6.768 eleitores, ainda não realizaram a biometria. Provavelmente a grande possibilidade de que na eleição vindoura, esses 6.768 eleitores não possam votar. Então a gente já teve uma obrigatoriedade na eleição passada e que, por ato da própria Justiça Eleitoral, possibilitou-se que aquelas pessoas sem a biometria ainda pudessem exercer o direito ao voto. A tendência, a grande tendência é que no próximo eleição, até mesmo com uma maior segurança de quem está exercendo o direito ao voto, é que essas pessoas, esses 6.768, não votem. Então a gente solicita também para que essas pessoas procurem o cartório e realizem. É um procedimento muito rápido e seguro para aquela pessoa. Agora, doutor Mariano, para a pessoa e para a Justiça Eleitoral, para o processo como um todo, doutor Mariano, com relação ao primeiro voto, esse voto do adolescente, que é um voto que sempre é muito trabalhado, com VTs que rodam nas emissoras em nível nacional e tudo, mas mesmo assim há um certo desinteresse do adolescente. O que é preciso fazer, no seu ponto de vista pessoal, como juiz eleitoral, para despertar o interesse nessa faixa etária? Nós temos aqui, junto ao cartório eleitoral, um projeto, uma busca para que nos meses de outubro e novembro a gente se direcione até os colégios, aqueles colégios municipal ou estadual, aqueles colégios que tenham uma quantidade considerável de alunos que completarão 16 anos até a data do pleito, para falar da importância do voto, das suas consequências, porque muitas vezes as pessoas pensam, imaginam que dão pouco valor ao voto, e não veem que quando se busca um atendimento médico, quando se busca uma maior segurança,
é necessário, né, que por meio dos seus representantes, né, sejam atendidas essas demandas. A gente tem uma questão de saúde, questão de segurança e outros serviços públicos, né, que quem gerencia, né, são os nossos representantes. Sim. Quem vê as prioridades dos bairros. Né? Então, esse voto ele tem consequências. Né? Então, a partir do momento que a pessoa se omite, né, ela está fazendo pouco caso também dessas consequências. Então, nós queremos levar essa proposta, né, para que o eleitor, né, nessa idade, que é o primeiro voto, a importância do primeiro voto, né, e também a importância dele participar do processo eleitoral. Né, que o voto é um direito assegurado, né, é um direito até que se tornou obrigatório, né, de tão importante que é. Né, porque o destino de uma sociedade, né, ele passa necessariamente pelo esse exercício, né, de direcionamento de interesse. Cada candidato que se apresenta uma proposta. Né, e essa é a busca também da Justiça Eleitoral, né, tratar todos de forma igualitária para que possam apresentar suas propostas e o eleitor vá consciente às urnas. Agora, é bom que fique claro para todos os eleitores, principalmente os adultos que estão em idade de votar e que não regularizam a situação. Há uma série de implicações nesse sentido também. Implicações desde a impossibilidade de exercício de atividades públicas, né, participação de certames, né, a regularização perante órgãos, né, federais, estaduais. Né, então, na hora que se precisa, muitas vezes, até de um financiamento bancário, né, pode ser que essas pendências, né, elas, ou o recebimento de algum benefício previdenciário, né, essas pendências têm consequências também nessas áreas. Então, é um exercício obrigatório, né, a pessoa pode até justificar, né, mas o mais importante do que a justificação é ela participar do processo eleitoral, né, pelos destinos da sua sociedade, da sua cidade. Porque lavar as mãos, né, e deixar para que outros decidam, né, é uma atividade, além de omissiva, né, que é uma omissão, é uma falta de cidadania mesmo. Né? Depois não adianta querer, né, reclamar de direitos, reclamar da falta do atendimento, né, se a pessoa, na hora que ela teve a oportunidade, ela se omitiu. Em que circunstâncias o eleitor tem o título cancelado? A partir do momento que ele deixa de participar dos pleitos eleitorais, né, ele tem uma vedação, né, que é o cancelamento do título, e aí ele tem que buscar o cartório eleitoral para regularização. A gente chega muito no dia da eleição, pessoas que não votaram também, mas aquelas pessoas que não exerceram e não justificaram, que procurem o cartório eleitoral, né, são três não comparecimentos, né, a 3 pleitos eleitorais, 3 votações, né, elas fazem o cancelamento. Então a pessoa procura o cartório eleitoral, mesmo que faltou uma vez, o que eu tenho que fazer? Porque senão chega no dia, às vezes o nome não está no cadastro, está impedido de votar, e aí não consegue, acaba sendo frustrado essa expectativa. Agora, para que você não perca tempo, a gente deixa bem claro que o cartório eleitoral funciona aqui na Rua da Viatala, em frente ao quartel da Força Tática, próximo ao antigo Detran. Não tem como você errar, você vem pela Getúlio Vargas, que é a avenida da Prefeitura, e você tem acesso aqui ao cartório eleitoral. Não tem atendimento no ganha-tempo. Para muita gente que confunde, não tem atendimento do cartório eleitoral no ganha-tempo no centro da cidade. Somente aqui no cartório, e horário de atendimento de segunda a sexta. De segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Agora a gente vai entrar. Outro assunto tem a ver com a eleição também. A gente tem acompanhado aí que tem muitos pré-candidatos, principalmente ao Executivo Municipal no ano que vem. O que é permitido tanto aos pré-candidatos a prefeito quanto a vereador, nesse período de pré-campanha? Então, Márcio, o cartório eleitoral ele funciona durante o ano todo. Né? Então, o nosso cartório tem uma atividade durante o ano todo. A maior preocupação nossa, no momento, né, o pleito eleitoral ainda ele vai se dar início, né, no ano que vem, né, com o fechamento de cadastro, as convenções, os partidos, as filiações também partidárias, né, tudo que tem uma legislação específica que deve ser respeitada. Mas, de forma concomitante, né, a Justiça Eleitoral fiscaliza, né, esse eventual abuso de poder econômico, né, abuso de poder político, que possa configurar uma antecipação de campanha. Né? Então, a partir do momento que uma pessoa, por exemplo, inaugura uma obra pública, pede voto,
ou que utiliza de outdoor, né, pedindo voto, né, são valores, são bens que não são declarados para a Justiça Eleitoral. Né? Então, muitas vezes, evita-se, né, uma fiscalização e também torna-se não paritária as chances. Né? Então, aquele que tem mais condições pode fazer uma propaganda ou pode ter um grupo de pessoas que o financiem e façam uma campanha. Né? Então, o que se veda? Né? Aquilo que se torna o pedir voto, né? Se colocar, né, como candidato, porque no momento, às vezes a pessoa não vai nem concorrer por aquele partido que ele está afiliado. Às vezes a pessoa nem filiado está, né, num partido porque político. ainda tem um prazo longo. Tem um prazo longo, tem as convenções, tem as coligações que são feitas. Então, para evitar isso, né, que a justiça fiscaliza, né, de forma a evitar esses abusos. Né, por exemplo, uma doação de valores monetários para que se vote no ano que vem. Então, tudo isso é vedado. Agora, o simples fato, né, do cidadão, né, dizer que possui o interesse, que tem aspirações, que pretende, né, realizar algumas atividades, né, enquanto né, no futuro for eleito, isso não é impeditivo, não há impedimento. Tá. Durante uma entrevista, para que fique bem claro, porque a gente tem visto isso, tem acompanhado muito isso em grupos de redes sociais, para que fique bem claro, eu entrevisto um pré-candidato. Ele pode falar o que ele pensa para determinada área, como saúde, educação. Ele só não pode se colocar como candidato e pedir voto. Ele pode falar o que ele pensa, né, dos assuntos, o que pensa da saúde, o que pensa de segurança pública. Isso é um exercício, né, é a própria liberdade de expressão dele como cidadão. Né, e aspirar a cargo político, né, a todos aqueles que preenchem os requisitos, é possível. Né? Agora, por exemplo, se uma pessoa, né, destina valores monetários, né, por exemplo, para o canal de televisão e pede um tempo, isso é vedado. Agora, de forma aberta, né, a inserção daquelas pessoas que possam ser candidatos, não só a cargo da majoritária, que é para prefeito, também para vereador, né, as pessoas de uma forma geral. O que se veda, né, muitas vezes, divulgação de pesquisa que não existe, né, que não tem registro, né, a pessoa fala, por sondagem... Então, tem sido comum essas pesquisas por sondagem. Então, mas não se pode divulgar, né? A partir do momento que você divulga algumas situações, ela se torna irregular. Né? As pesquisas têm tem que ter um registro na Justiça, né, Eleitoral. Agora, a partir do momento que a pessoa fala, meu nome é bem cogitado, né, não há problema. Né? Agora, a partir do momento que você tenta tornar isso algo científico, né? Eu fiz pesquisa, se não tem um registro, pode configurar as condutas vedadas. Então, assim, de uma forma geral, as mesmas vedações existentes, né, para a campanha eleitoral continuam em vigor. Amplia-se o quê? Amplia-se que não se pode, nesse momento, né, fazer o pedido de voto, porque não há nenhum registro de candidatura, não foi nem passado ainda sob o crivo da Justiça Eleitoral se aquela candidatura é válida ou não. Né? Agora, a pessoa dizer das suas aspirações, dos seus interesses pelo município, né? E é essa a busca, né, eu acho, da política, né? O benefício do município, porque uma eleição que é baseada em ataques, em violência, isso daí acaba com o próprio município. Né? Então, a justiça ela é imparcial, ela dá paridade a todos, de forma que sejam igualitárias as armas utilizadas, as armas no bom sentido, né, que são os argumentos e as propostas. Né? Mas a partir do momento que se chega, né, na questão da violência, né, dos ataques pessoal, né, isso é o que a justiça veda, o que a lei veda, né, e que a justiça também vai estar muito atenta a essas situações. Com relação a denúncias, o que é considerado prova? Se print de conversas em grupos de WhatsApp, vídeos exibidos em redes sociais, e de que forma, onde denunciar? Então, hoje em dia a gente tem uma verdadeira revolução no que diz respeito a esse campo da propaganda e das redes sociais. Né? Então, tudo que chegar para a Justiça Eleitoral vai ser, né, passível de apuração e também a chance da pessoa se defender, porque hoje qualquer pessoa pode formatar um vídeo, pode colocar um áudio numa face, pode editar, né? Então tudo que se chegar, né, e tiver um indício de uma autoria
uma materialidade, vai ser apurado e dado chance das pessoas se defenderem, né? Agora, o que as pessoas verificarem podem encaminhar, tem o sistema eletrônico também, a Daniele sabe muito bem como funciona o Pardal, né, Daniele? E também tem a possibilidade de trazer, né, algo por escrito aqui para o cartório, para que seja dado o andamento. Nós temos o Ministério Público Eleitoral, sim, que a pessoa pode procurar, né? A Justiça, ela funciona de acordo com a movimentação das partes. Então a pessoa pode também procurar o Ministério Público Eleitoral, narrar esses fatos, né, para que sejam apurados. Uma eventual conduta ilícita que pode ter consequência no futuro do pleito. Só para finalizarmos, há uma confusão muito grande com o período eleitoral em termos de barganha. O eleitor, ele, em grande parte, está habituado ao toma lá da cá, quer dizer, chega nesse período, já fica tentando o candidato, o pré-candidato, amarrar uma situação porque patrocinou um evento, porque ajudou de determinada forma. Isso também é ilegal. Também é ilegal. Como a gente sempre diz, né, a gente até, numa última eleição municipal que nós participamos, seríamos faixas na cidade que era: voto não tem preço, tem consequência. Né? E tudo aquilo que for utilizado como apoio ou investimento, né, ele não pode estar vinculado ao voto. Né? Se a pessoa, por exemplo, há 15 anos, né, ele patrocina ou ele colabora com algum evento, se há muito tempo ele colabora, não há impedimento, desde que não esteja vinculação ao voto. Né? Se há algo para uma comunidade, um benefício. O que se veda, Márcia, é a pessoa utilizar disso e utilizar do abuso do poder econômico para essas situações. E desde que se tenha qualquer investimento na justiça, no processo eleitoral, ele tem que fazer a prestação de contas. Isso tem que entrar na prestação de contas, né, e demonstrar no que foi gasto. Então, e cada caso é um caso a ser analisado. Né? São situações, por exemplo, não há como você falar, faz 10 anos que a pessoa auxilia num evento, né, mas aí chega num processo eleitoral, há um aumento, é como a gestão pública, né? Há muito disso também. Né? Gasta-se com propaganda X reais, X reais por ano. Aí chega no último ano, por exemplo, já teve essas discussões, gasta-se 20x. Né? Então houve um aumento, né, que pode sim caracterizar o uso, mas tudo isso é subjetivo. É passível de análise, né? E a justiça analisa o caso, verifica-se quais foram as circunstâncias, né? Então, é algo que é para isso que serve realmente a justiça eleitoral, né? Para julgar esses casos. Doutor, né? obrigada. Agora, não dá para a gente falar se é ou não é, porque o caso é concreto, analisar situações. Sim, mas toda denúncia que chega é apurada. É apurada. E a pessoa que denuncia também pode ficar no anonimato? Ela pode ficar no anonimato, mas essas circunstâncias, daí o Ministério Público vai ter que fazer diligência, não pode entrar com simplesmente a denúncia anônima. Ele vai ter que averiguar essa denúncia anônima, né? Diligenciar para que tenham outras provas, né? Só a denúncia anônima ela não vale para uma condenação, né? Mas sim, tomou a notícia dessa informação, ele vai ter os procedimentos necessários para apurar se há ou não algum ilícito eleitoral e daí trazer para a Justiça. Doutor Mariano, espaço para suas considerações finais, gratidão por nos receber. Eu agradeço mais uma vez, né, essa entrevista, sei que há muito a ser esclarecido, a gente pretende, nós entramos na Justiça Eleitoral aqui por volta do mês de junho, julho, né, e nós estamos com essa ideia de levar a Justiça Eleitoral até aqueles colégios, aquelas escolas que precisam, né, facilitar esse cadastramento dos eleitores. Então, nós vamos fazer nesse mês de outubro e novembro algumas palestras, né? Vamos conversar também com a rede pública de ensino, né? Para que nos disponibilize, né? E um ponto ali que a gente possa fazer esse alistamento desses adolescentes, né? Que eu me recordo, acho que todo mundo se recorda do primeiro voto quando se dirigiu para a sessão eleitoral, né? A importância que é isso, né? E é algo muito marcante. Tá. E a gente se sente satisfeito, né, de estar também à frente desse desafio, é um grande desafio, de ter a equipe, a Daniele aqui, os servidores da Justiça Eleitoral, né, e a gente sabe também por todos os locais que a gente passou pela Justiça Eleitoral, né, foi desafiador, mas também foi muito gratificante, né, algo que a gente tem que buscar fazer essa atuação da forma séria, honesta, correta, são
pré-requisito já para participar desse processo eleitoral, né? Porque não adianta nada a gente ter as regras eleitorais e se a gente tiver um árbitro que esteja tendencioso, né? Então a gente tem que ser imparcial, né? Mas ser justo, ser correto, né? Evitar qualquer tipo de ofensa, né? O nível da campanha tem que ser elevado. Cáceres necessita de um nível de campanha elevado. Necessita disso, né? Cáceres tantas necessita melhorias. disso, né? E não o nível baixo vai se transformar depois numa administração rachada, uma administração. Né? Então, é discussão, é isso que cabe à Justiça Eleitoral, pautar o processo para que o regramento, né, as leis sejam observadas e a população decida aquilo que ela entende ser melhor para o seu município, né, e buscar aí as melhorias para os anos vindouros. Doutor, mais uma vez, obrigada, e conta sempre com espaço no Bora Cáceres, teve a Vitória Régia, porque a gente sabe que a população que está lá mais longe, aquele senhorzinho, aquela senhora mais simples, que querem, fazem questão de participar do processo eleitoral, ele não tem acesso, às vezes, à rede social, mas ele acompanha a TV, então é uma forma de esclarecê-lo. Gratidão. Fiquem todos com Deus, se Ele permitir a gente volta amanhã. A todos vocês uma ótima tarde.